Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. É sempre uma honra, um prazer ter você aí. E já vou pedindo a sua ajuda. Nos ajude se inscrevendo no canal, dando seu like e deixando um comentário. Muito obrigado. A sua participação nos ajuda muito. E você sabe que o canal Voz das Nações é um canal de reflexão, um canal de análise, um canal exegético, um canal que trabalha com a hermenêutica, um canal que trabalha com a interpretação, que trabalha de uma maneira bem simples. O canal Voz das Nações trabalha de maneira simples, com uma linguajar simples, bem popular, para que todos venham a entender. O nosso corpo será transformado, o nosso corpo físico será transformado. Será? Queridos, na verdade este tema é um tema que demanda outros temas. No decorrer nós iremos colocar outros vídeos, no decorrer da semana, do mês. Se você acompanha, não deixe de acompanhar o canal não, porque nós estaremos sempre trazendo vídeos que é continuidade de outro, vai ser uma continuação de algum tema. Então você não pode perder. Eu não fico trazendo, eu percebi que as pessoas não gostam de trazer de temas, por exemplo, um tema X, aí eu trago a parte 1, depois parte 2, parte 3, parece que cansa as pessoas. Então o que eu estou fazendo? Eu trago um tema, depois eu trago outro, depois eu volto, trago a parte 2, para ficar mais tranquilo. Este tema é um tema bem complexo, principalmente para aqueles que não têm a visão da graça. Por quê? Primeiro que nós sabemos que a escatologia já é consumada, e ainda aquelas pessoas que dizem que ainda vai consumar, eles afirmam o seguinte, que no dia da ressurreição vai haver o seguinte, este corpo físico daqueles que morreram iriam se ressuscitar, receber uma transformação e ir para o céu. E os dos vivos já iriam receber essa transformação e também ir para o céu. Assim é a interpretação dos futuristas. Assim é a interpretação dos futuristas. E nós precisamos analisar primeiro que já está tudo consumado, não existe mais nada para acontecer, já está consumado. Eu vou deixar uma passagem aí para você pesquisar. E segundo, por que traz essa questão que o corpo iria ressuscitar? No ano 70, o corpo físico não ressuscitou, meu irmão. Não ressuscitou, mas sim, existem versículos que parece, que dá a entender, é bom a gente falar sobre isso, que realmente existem versículos que parece que falam do corpo físico. Tem muitos, eu vou deixar apenas um. Vamos analisar. Filipenses capítulo 3, versículo 21, diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Tá? Até aqui essa parte desse versículo para nós ganharmos tempo. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Queridos, o problema é que falou corpo, aí as pessoas cometem um erro, né? Tanto o pessoal, os pregadores, tanto da graça, do sistema, falou uma palavra, ele já vai em cima daquela palavra. Às vezes não entende que a palavra foi colocada no sentido polissêmico, né? Não entende isso. Mas quando a gente analisa, não é possível estar falando do corpo físico aqui. Por quê? O corpo físico, ele volta para o pó. Não é assim? As passagens estão aí, Gênesis e Eclesiastes. Está aí, vou deixar na sua tela aí. Volta para o pó. Agora, sair do pó, aquele mesmo corpo, e recebe a transformação, não é possível. Então esse versículo, ele precisa estar falando de um corpo sim, mas do corpo do homem interior, e não do corpo do homem exterior. Não existe essa possibilidade, porque o homem exterior volta para o pó e acabou. Mas o homem interior, sim, que tem um corpo, é um corpo espiritual, é um ser espiritual, ele que ressuscitou, porque não existe mais ressurreição, não existe mais nesse sentido, né? Nesse sentido que nós estamos trabalhando. Por exemplo, existe, uma pessoa pode morrer, alguém pode orar e aquela pessoa ressuscitar, pode. Eu estou falando que não existe mais aquela ressurreição
que a Bíblia falava. Uns ressuscitarão para isso, outros ressuscitarão para aquilo. A ressurreição do dia final, dos últimos dias, ocorreu no ano 70, naquele período, aquela ressurreição. E não existe mais ressurreição assim, nesse aspecto que nós estamos trabalhando. Hoje a pessoa morre, o corpo volta para o pó e a sua alma vai diretamente para Deus, já transformado. A transformação aconteceu no ano 70 e nós iremos trabalhar isso nos outros vídeos. Mas hoje, só te mostrar o seguinte: este corpo físico, ele não pode ser transformado no sentido da ressurreição. Primeiro que a ressurreição já aconteceu, né, no ano 70, e não foi o corpo físico que recebeu essa transformação. Antes de nós lermos aqui os textos chaves para combater esta heresia, este engano, quero dizer para você, já imaginou? Esse corpo recebeu, vamos imaginar que a escatologia não era consumada, estamos aí esperando ainda, vamos imaginar isso, nós estamos esperando a volta de Jesus, aquele parangolé todo, beleza. Aí o corpo físico recebe a transformação, mas como que seria, né? Existem pessoas que morreram com 90 anos, com 100, outros morreram com 2 anos, com alguns meses, outros com 18, outros com 20. Agora, eu fico imaginando, será que, falando do corpo físico, ele voltaria... na transformação, ele voltaria a ter quantos anos será, né? Será que é 18? Será que é 15? Será que é 20? Será qual o padrão? Lá no sistema religioso eu ficava pensando nisso, sabia? Mas não existe isso. Isso é apenas uma falácia do sistema religioso, uma má interpretação, e até alguns versículos dão margem para entender isso, se você não estiver com os olhos iluminados pela graça. Mas vamos aqui, irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 44 diz essa grande verdade, a grande revelação que a escrita está. Assim também, o versículo estou lendo 42, é o 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Observe que aqui já resolve lá o texto que nós lemos no início aí, Filipenses 3:21. Por quê? Se há corpo animal, corpo espiritual. Então de qual corpo estava falando o Filipenses? Paulo falou lá. Então Paulo vai explicar aqui no versículo 44 do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Então vai explicar qual corpo que recebeu essa transformação. Porque aqui está jogando para o futuro. Porque a Bíblia foi escrita antes de 70. Hoje não. Hoje nós sabemos que está no passado. Por isso que é preterismo. Olha só, meu irmão. Semeia esse corpo animal. Animal aqui está no sentido de quê? De algo físico, algo material, tá bom? E ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Há corpo espiritual. E o que ressuscita? É o espiritual. Eu vou ler esse versículo na NTLH. Se você tiver uma NVI, lê aí também, que vai te ajudar muito. Eu vou ler na NTLH, que é mais popular, é um linguajar mais popular. 1 aos Coríntios 15:44. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver um corpo espiritual. Precisa de todo o versículo. Se você precisa ler o versículo completo, porque a primeira parte, você começa a entender que o corpo material ele se transformará em um corpo espiritual. Só que a segunda parte do versículo explica que há 2 corpos. Olha só, isso que é interessante. A segunda parte que diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Então tem de haver um corpo espiritual, né? A parte final, mas eu vou ler todo o versículo de novo. Ó. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. E aqui explica toda a questão. E para fechar o pacote, que a questão é o corpo do homem interior e não o corpo físico do homem exterior, nós vamos aqui ler agora um versículo chave. 1:12, não é só ele, mas eu acredito que hoje vai ser, neste vídeo vai ser o versículo chave. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 5.
na igreja ali da cidade de Corinto, havia ali um incesto, né? Havia uma mandinga, uma urucubaca lá, de um enteado tá tendo relação com a sua madrasta, e ali aquela situação tava meio complicada. Aí Paulo diz assim, 5:5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha só, meu irmão. Que bacana. Que bacana. Tá falando aqui que no dia que Jesus voltou, o que foi salvo? O espírito. Viu que o espírito precisava dessa transformação? O espírito precisava dessa salvação? O espírito precisava dessa redenção ser confirmada? Não é o corpo. A carne seria destruída mesmo, não tem como. Mas o espírito é que foi salvo no dia do Senhor. Então o espírito é o homem interior que sofreu essa transformação. Para que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E aqui está explicando claramente que no dia do Senhor o que foi salvo foi o espírito. Tá bom? Mas por que receber essa transformação? Como que funciona isso? É porque, meu irmão, o espírito, o homem interior, que é composto do espírito e alma, então você falando alma ou espírito é a mesma coisa, nesse sentido, estava aprisionado, ele morria. Quando o homem exterior morria, a alma e o espírito ficava aprisionado. Estava na condição de pecador também. Estava na condição de ser destituído da glória de Deus. Então ficava aprisionado no mundo dos mortos. E qual a transformação? A transformação foi o seguinte, de receber uma condição de nunca mais precisar de ficar naquela condição, preso, aprisionado. Recebeu uma transformação para ir para o céu. Então é o corpo do homem interior e não do homem exterior. Tem detalhes que eu poderia falar, mas olha só, o vídeo já está em 12 minutos. Eu não gosto que passe de 15 minutos, por exemplo. Eu não gosto. Para você estudar de maneira suave. Está aí os textos bíblicos que eu deixei para mostrar para você que o corpo do homem exterior volta para o pó, acaba. Mas o corpo do homem interior, antes de 70, ficava aprisionado e recebeu uma transformação e foi para o céu no ano 70. E pós o ano 70, o que acontece? Este homem interior já é transformado, é um só em Deus, olha só. Deus se fez houve uma unificação nesse aspecto com Deus, ou seja, é perfeito, o homem interior é perfeito. Esta é a transformação que recebeu no ano 70 e morreu hoje. Hoje o corpo vai para o pó, que é apenas um linguajar bíblico, não necessariamente tem que ir para a terra, mas ir para o pó significa dizer que vai se dissolver, né? Deixa eu usar a minha palavra mineiramente aqui. E o corpo interior sobe e vai morar no reino dos céus, lá no céu. Porque o reino de Deus, meu irmão, é aqui na terra, mas também é no céu. Para um outro vídeo. Aqui, ó. Um abraço. Fui. Muito obrigado. E não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E deixa o seu comentário também. Fui.